Minha esposa me traiu após 24 anos de casamento. Agora que foi descartada pelo amante, quer voltar. Mas isso nunca vai acontecer. Durante 24 anos, construí uma vida ao lado de uma mulher que, até pouco tempo, eu acreditava ser minha parceira de alma. Meu nome é Pablo, tenho 50 anos, e durante mais de 2 décadas fui casado com a Michele, que hoje tem 46. Juntos criamos 3 filhos, Raquel, a mais velha, com 22 anos, Jonas, nosso filho do meio, com 19, e nossa caçula, Abigail com 17 anos, prestes a completar 18. Nossa vida era, ao menos para mim, estável e repleta de cumplicidade. Claro, como qualquer casal, enfrentamos dificuldades, mas sempre achei que éramos fortes o suficiente para superá-las. Eu acreditava que nossa união, forjada ao longo de anos de convivência, amor e criação de uma família, era inabalável. Estava enganado. Cerca de uma semana atrás, Michele me pediu para conversar. Ela esperou que estivéssemos sozinhos em casa. Raquel estava no trabalho, Jonas na universidade e Abigail na casa de uma amiga. Com um ar sério e distante, ela me contou algo que dilacerou minha alma. Estava envolvida com outro homem. Pior, esse relacionamento extraconjugal já durava 2 anos. O nome dele era Bernardo, um colega de trabalho dela, 27 anos, quase metade da idade dela. Fiquei completamente sem chão. Era como se o mundo, que eu pensava ser sólido sob meus pés, tivesse se desfeito de uma vez só. Ela contou com uma tranquilidade quase fria, como se aquilo fosse apenas uma etapa inevitável da vida. Disse que havia esperado os filhos crescerem para revelar tudo, pois sentia que agora, com todos próximos da independência, era o momento ideal. A dor que senti foi paralisante. Michele, a mulher com quem compartilhei tantos momentos, de alegrias a sofrimentos, de conquistas a perdas, havia me traído durante 2 anos inteiros, e o pior, parecia achar que sua decisão de me deixar para ficar com esse rapaz era algo natural, quase lógico. Minha primeira reação foi implorar. Pedi para que ela repensasse, para que não desistisse da nossa história. Supliquei por uma segunda chance. Mas ela foi irredutível. Disse que já havia perdido tempo demais em um casamento que não lhe trazia mais paixão. Alegou que queria viver algo novo, com mais intensidade. Enquanto eu me desmanchava em lágrimas, ela apenas acariciava meu braço com pena, não com amor, repetindo que eu superaria, que encontraria outra pessoa. Foi humilhante. Fui reduzido à figura de um homem abandonado, como um animal ferido sendo confortado por quem o feriu. Quando recobrei parte da minha dignidade, me levantei, enxuguei as lágrimas e pedi que ela fosse embora. Não queria mais vê-la. Para minha surpresa, e minha decepção, Michele não hesitou. Pegou uma bolsa que já estava preparada e saiu com o abraço lateral frio, mecânico, que eu sequer retribuí. Aquilo deixou claro que tudo havia sido meticulosamente planejado. Ela sabia o que ia fazer. Estava pronta para virar a página, mesmo que isso significasse rasgar as que havíamos escrito juntos. Assim que ela saiu, desabei novamente. Chorei como há anos não chorava. Me senti um fracasso, traído, abandonado. A casa, que sempre foi cheia de vida, agora parecia um túmulo silencioso. Fiquei horas no sofá, imóvel, como se meu corpo estivesse ali, mas minha alma tivesse partido com ela. Quando Abigail voltou, me encontrou adormecido no sofá. Ao acordar, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Meus olhos inchados e vermelhos não deixavam dúvidas. Insistiu para saber onde estava sua mãe. A cada pergunta, minha dor se intensificava, até que finalmente contei. Disse, com a voz embargada e os olhos novamente marejados, que Michele havia me traído e nos deixado. A expressão de Abigail era de puro choque. Ela ficou paralisada por alguns segundos, tentando processar tudo. Sem saber como agir, mas tentando ser forte, minha filha tomou as rédeas da situação. Pegou o telefone e começou a ligar para os irmãos, pedindo que voltassem para casa. Também ligou para o meu irmão, Eric, um homem de 45 anos, solteiro por escolha própria, mas uma das pessoas mais confiáveis que conheço. Sempre esteve ao meu lado nos momentos difíceis, e dessa vez não foi diferente. Mesmo morando longe, ele veio imediatamente. A presença de Eric foi fundamental. Ele me ajudou a lidar com a dor e com as responsabilidades que eu mal conseguia enfrentar. Coisas simples do dia a dia, como preparar o café da manhã ou organizar a casa, tornaram-se tarefas exaustivas diante do meu estado emocional. Ter alguém por perto para dividir esse fardo foi um alívio que não consigo expressar em palavras. Meus filhos também foram incríveis. Todos estavam abalados, é claro, mas encontraram força onde eu não consegui. Estávamos unidos,
tentando entender como algo assim pôde acontecer com a nossa família. A ausência de Michele se fazia sentir em todos os cantos. As refeições silenciosas, os olhares perdidos, os sorrisos forçados. Estávamos tentando juntar os cacos, mesmo sem saber se algum dia seríamos os mesmos novamente. Desde então, passaram-se 7 dias. Um período curto, mas que me pareceu uma eternidade. Tenho tentado manter a cabeça erguida, principalmente por causa dos meus filhos. Eles precisam de mim. Não posso me entregar completamente à dor, mesmo quando tudo dentro de mim grita por alívio. Mas o que eu ainda não sabia era que o destino estava prestes a me entregar uma reviravolta inesperada. Uma que, de certa forma, trouxe um gosto amargo de justiça. A primeira noite após a saída de Michele foi uma das mais solitárias e angustiantes da minha vida. Eu me sentia como um estranho dentro da própria casa, rodeado por móveis e fotos que contavam a história de um casamento que já não existia. Caminhei pela casa em silêncio, observando os pequenos detalhes, o retrato de família pendurado na parede, as canecas com nossos nomes na cozinha, até mesmo a almofada preferida dela no sofá. Tudo parecia zombar da minha dor. Quando Abigail chegou em casa naquele fim de tarde, me encontrou no sofá, enrolado em um cobertor, com os olhos inchados e o rosto marcado por lágrimas. Seu olhar de preocupação me atingiu como uma flecha. Ela se aproximou devagar, sentou ao meu lado e perguntou, repetidas vezes, onde estava a mãe dela. Por alguns minutos, hesitei. Sabia que, ao falar em voz alta, tornaria tudo mais real. E eu não estava pronto para isso. Mas, por fim, respirei fundo e contei. A cada palavra, minha voz vacilava, e minhas lágrimas voltaram a rolar. Contei que Michele havia me traído com um colega de trabalho muito mais jovem, e que essa traição durava 2 anos. Ela ficou em choque. O rosto de Abigail, antes sereno, se contorceu em uma mistura de dor, raiva e incredulidade. Era como se tivesse levado um soco no estômago. Ela não hesitou em pegar o celular e ligar para os irmãos. Ligou para Raquel primeiro, depois para Jonas, pedindo que voltassem para casa o mais rápido possível. Também ligou para meu irmão Eric, que sempre foi meu porto seguro. Mesmo morando em outra cidade, ele se prontificou a vir imediatamente. Em poucas horas, ele estava batendo a porta, trazendo consigo um abraço apertado e uma presença tranquilizadora que tanto me fazia falta naquele momento. Os dias que se seguiram foram uma mistura de desespero e tentativas de recuperação. Com todos os meus filhos em casa e Eric presente, a casa voltou a ter movimento, mas o buraco que Michele deixou era impossível de ignorar. Cada refeição, cada conversa, cada silêncio carregava uma sombra. Por mais que tentássemos seguir em frente, era impossível ignorar a ausência dela e a dor que sua traição causou. Meus filhos, apesar do choque, foram incríveis. Raquel assumiu a liderança, cuidando de detalhes práticos e me incentivando a comer e sair da cama. Jonas, embora visivelmente abalado, tentava manter a normalidade, conversando comigo sobre futebol, filmes e tentando me distrair. Abigail, por sua vez, se tornou minha cuidadora silenciosa, me observando o tempo todo, me trazendo chá e me cobrindo com cobertor quando eu cochilava no sofá. Enquanto isso, Michele sumiu. Não fez contato, não enviou mensagens, não ligou. Parte de mim esperava, de forma irracional, que ela parecesse arrependida, chorando na porta, pedindo perdão. Mas isso não aconteceu. Pelo menos não nos primeiros dias. E talvez tenha sido melhor assim. Eu precisava desse tempo para entender o que havia acontecido, para juntar os pedaços do meu coração despedaçado. Conversei com o advogado. Mesmo sem notícias dela, sabia que o divórcio era inevitável. Começamos a reunir documentos, avaliar os bens, entender a situação legal da casa. Para minha surpresa, Michele ainda não havia sequer dado início ao processo. Aquilo me deixava confuso. Ela foi embora como se estivesse convicta da decisão, mas não agia como alguém que queria seguir em frente de fato. Foi então, quase uma semana depois, que o inesperado aconteceu. Já era tarde da noite quando o telefone tocou. Vi o nome dela na tela e hesitei antes de atender. Meu coração disparou, minhas mãos suaram. Atendi com frieza, tentando não demonstrar emoção. Do outro lado da linha, ouvi Michele soluçando. Ela perguntou pelas crianças, com uma voz embargada. Respondi com a menor quantidade de palavras possível, tentando manter a distância emocional. Ainda assim, aquilo me abalou. Após uma breve troca de palavras, ela desabou. Contou que havia procurado o tal Matt, seu amante, para morar com ele. Mas ele a rejeitou. Disse que nunca quis algo sério, que só estava se divertindo, e que ela era velha demais para os planos que ele tinha para o futuro.
Confessou que, desde então, estava vivendo em um hotel, sem saber o que fazer da vida. Ela chorava copiosamente, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dela. Que não esperava que os filhos a bloqueassem, que não imaginava que a solidão seria tão devastadora. Disse que tinha medo de me ligar antes, mas que agora não aguentava mais. E, com uma voz fraca e carregada de desespero, perguntou se podia voltar para casa. Naquele momento, toda a tristeza que me consumia deu lugar à indignação. Como ela teve coragem de me procurar, como se nada tivesse acontecido. Como alguém destrói uma família inteira, joga fora 23 anos de casamento, e depois simplesmente pede para voltar como se fosse um hóspede pedindo abrigo temporário? Minha resposta foi clara, firme, sem hesitação. Disse que não havia mais espaço para ela na minha vida. Que eu não a perdoaria. Que, assim como ela escolheu me abandonar, agora teria que lidar com as consequências. Ela ficou em silêncio, e eu desliguei antes que pudesse tentar argumentar. Em seguida, desliguei meu celular. Precisava dormir em paz, livre de mais uma tentativa de manipulação. Nos dias seguintes, ela me enviou uma enxurrada de mensagens. Passou da culpa para a raiva, da tristeza para a acusação. Dizia que eu estava sendo cruel, que virei nossos filhos contra ela, o que era uma mentira. Eu nunca pedi que deixassem de falar com a mãe. Eles fizeram isso por conta própria, pela decepção, pela dor. Eu, por minha vez, comecei a recuperar minha sanidade. Com o apoio da minha família, consegui ver com clareza que não fui o culpado. Que minha recusa em recebê-la de volta era justa. Que amor próprio também é uma forma de amor, e, nesse momento, era o que eu mais precisava me oferecer. Com Michele fora da minha vida de forma definitiva, comecei o lento e doloroso processo de reconstrução. A ferida ainda estava aberta, mas aos poucos comecei a enxergar um futuro sem ela. Cada dia era uma batalha interna, entre a saudade do que um dia tivemos e o alívio de estar livre de alguém que me enganou por tanto tempo. A presença dos meus filhos foi essencial. Raquel, sempre prática, passou a me acompanhar nas visitas ao advogado e ajudou a organizar as finanças. Percebi ali o quanto ela havia herdado da minha força e da sensatez da minha mãe. Abigail continuava a ser meu colo silencioso, e Jonas, mesmo sendo mais reservado, demonstrava seu apoio com gestos simples, como me convidar para ver um jogo ou cozinhar juntos alguma receita da infância. Ver a união dos meus filhos me dava ânimo para continuar. Michele, por outro lado, afundava em desespero. Mesmo bloqueada por todos, ela insistia em mandar e-mails. Alguns eram arrependidos, outros cheios de acusações. Chegou a dizer que eu era frio, que estava destruindo nossa família. A ironia dessas palavras me fez rir pela primeira vez em semanas. Justo ela, que havia passado 2 anos vivendo uma farsa, agora queria me culpar por não aceitar sua volta? Ela também procurou alguns parentes, tentando convencê-los a interceder por ela. Ligou para minha cunhada, mandou mensagens para primos distantes, até tentou falar com a minha mãe, que foi firme e direta. Agora você colhe o que plantou. Ninguém quis servir de ponte. Todos sabiam o que eu havia sofrido. Enquanto ela afundava em arrependimento e rejeição, eu comecei a encontrar pequenas alegrias no cotidiano. Um café com meus filhos, uma caminhada no parque, uma boa noite de sono sem ser assombrado por dúvidas. Comecei a me cuidar melhor. Voltei à academia, cortei o cabelo, renovei meu guarda-roupa. Aos poucos, o homem que Michele destruiu começou a renascer, mais forte e mais lúcido. Foi nesse período que reencontrei Júlia, uma antiga colega de faculdade. Nos cruzamos por acaso em um supermercado, ambos com os carrinhos cheios e as olheiras visíveis. Rimos disso. Conversamos ali mesmo, no meio do corredor das massas. Trocamos contatos. Nos dias seguintes, começamos a conversar com mais frequência, primeiro por mensagens, depois por chamadas de vídeo. Júlia também tinha passado por um divórcio difícil, e nossas dores em comum criaram uma conexão sincera. Não era amor à primeira vista, mas era algo real. E isso bastava. Não tinha pressa. Pela primeira vez em anos, sentia que podia ser eu mesmo, sem fingimentos, sem desconfiança. Contei a ela tudo o que havia acontecido com Michele. Ela ouviu sem julgar. Me contou suas próprias cicatrizes. E ali, entre trocas honestas, começamos a construir algo diferente, uma amizade com espaço para crescer. Michele, ao saber que eu estava me reerguendo, e pior, que estava me aproximando de outra mulher, teve um surto. Enviou uma longa mensagem de e-mail me acusando de ser insensível, de tê-la substituído rápido demais. Disse que nossos filhos estavam sendo influenciados por mim, que ela era a verdadeira vítima. Dessa vez,
Nem me dei ao trabalho de responder. Porque eu sabia a verdade. A traição de Michele me destruiu por dentro, mas também me libertou. Me mostrou o quanto eu havia me perdido tentando manter um casamento onde só eu lutava. Hoje, ao olhar para trás, não sinto mais raiva, sinto pena. Ela jogou fora tudo que tínhamos por uma aventura que não durou mais que algumas semanas. Perdeu a confiança dos filhos, o respeito da família e a chance de envelhecer ao lado de alguém que a amava de verdade. Quanto a mim, sigo em frente. Meus filhos estão comigo. Minha paz está comigo. E meu futuro, esse sim, continua intacto.